Fala galera, aqui é o Lucas. Então galera, nesse vídeo eu vou falar aqui que a gente tá rumo aos 100 inscritos e que a gente vai falar sobre as briófitas. E a gente vai falar isso depois da nova vinheta. As briófitas são as primeiras plantas a chegarem em terra e existem três tipos de grupos que podem ser denominados briófitas, que são os musgos, as hepáticas e os antóceros. São plantas que não possuem folhas, caule, raízes e nem sementes, então elas precisam se reproduzir por esporos, mas elas possuem estruturas semelhantes. Elas têm a rizoide, que tem a função semelhante à raiz, o cauloide, que tem a função semelhante ao caule, e a filoide, que tem a função semelhante às folhas. Elas são plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos para a condução de nutrientes dentro delas. Elas necessitam de água para sua sobrevivência e pela sua reprodução, e não ultrapassam os 20 centímetros de comprimento. E a fase mais predominante das briófitas na natureza, que é a mais fácil de você encontrar, é a fase gametofítica, que é a fase em que elas se reproduzem. Você pode encontrar essas plantas em lugares que não recebem luz direta do sol, em locais úmidos e sombreados também. É bom você ver debaixo de pedras e em troncos de árvores. Elas têm duas maneiras de se reproduzirem: a forma assexuada, que é por fragmentação, um exemplo é as estrelas do mar, e a forma sexuada, que eu vou explicar agora. Pelo gametófito do sexo masculino e do sexo feminino. E em cima das estruturas dos dois, tem seus aparelhos de reprodução. A estrutura que fica em cima do gametófito masculino é o anterídeo, que é responsável por produzir os anterozoides. E a estrutura que fica em cima do gametófito feminino é o arquegônio, que produz a oosfera. Lembra que eu falei que eles necessitam de água para sua reprodução? Então, os anterozoides têm flagelos e por isso eles precisam nadar. Então eles usam a água do ambiente úmido para nadar até o arquegônio, para juntar com a oosfera, né? Depois do ocorrido, nasce uma estrutura em cima do gametófito feminino, que lá em cima tem como se fosse uma cápsula, em que produz esporos. E lá dentro acontece a meiose. O que é a meiose? Meiose é o processo de divisão celular no qual uma célula tem um número de cromossomos reduzidos pela metade. Vou citar um exemplo que é de nós seres humanos. Por exemplo, nós temos 46 cromossomos. Então, quando acontece uma fecundação, ele pega 23 cromossomos do sexo masculino e 23 cromossomos do sexo feminino. Então, depois, os esporos são liberados e vão germinar num lugar que consigam germinar, onde é úmido, não tenha luz direta do sol e seja sombreado. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre as pteridófitas. É isso, galera. Fui! Se inscrevam no canal, rumo a 100 inscritos.